Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Herculano Barbosa e esse é meu canal do Zero Liberdade Financeira, em que eu quero te ajudar a conquistar a tua liberdade financeira, administrar seu dinheiro, conquistar tudo que você sempre sonhou e ter uma vida plena. Hoje vamos falar sobre renda fixa. Muitas pessoas têm dúvidas sobre, na verdade a maioria das pessoas tem dúvida sobre a renda fixa. A maioria não sabe a diferença entre CDI, IPCA, Selic, LCA, LCI, CDB, enfim. Eu quero fazer um videozinho rápido, de uma forma bem didática e bem simples, para que todos entendam de uma vez por todas como são remunerados os títulos de renda fixa. E vamos dar um exemplo no final do vídeo. Fique até o final para a gente aprender junto, tá legal? Vamos lá, sem delongas, renda fixa sem mistério. Primeira coisa, vou compartilhar minha telinha aqui. O que a gente precisa saber primeiro? Bom, antes de mais nada, quero lhe dizer que existe sim investimentos além da poupança, que rende mais que a poupança e são tão seguros quanto, tá bom? E também não precisamos ser formado em economias, formado em finanças para poder investir em algum outro lugar senão a poupança e sem correr riscos, porque cada um tem um perfil. Eu não quero investir em ações, que eu acho muito arriscado, beleza, ações você tem que saber um pouquinho mesmo como investir, não é arriscado, mas é variável, como toda renda variável, ela oscila para cima ou para baixo, né? Então quem não quer ter muitas surpresas e quer ter uma qualidade de vida melhor e não quer correr risco, eu sugiro começar pela renda fixa. Só que renda fixa também nós temos que saber investir sim e não depender apenas de conselhos de outras pessoas. Então tá, o que a gente tem que começar a aprender primeiro, Herculano? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, o que vai balizar tudo essa sopa de letrinhas daqui para frente? Primeira coisa, IPCA. Com certeza você já ouviu falar no IPCA e muitas vezes não sabe o que é, e eu vou te explicar. IPCA é nada mais, nada menos que a inflação. Significa índice de preço ao consumidor amplo e é medido pelo IBGE. De tempos em tempos, o IBGE vai lá e faz uma verificação dos preços no mercado, dos principais itens de consumo, e ver se a inflação está subindo ou está caindo ou está permanecendo estável. Esse IPCA, ele serve daí de balizador para o governo tentar conter a inflação. Nenhum governo quer que sua inflação deslanche, porque a inflação alta é ruim, corrompe o poder de compra das pessoas. Nenhum país se deu bem com inflação alta. Só que nós podemos surfar nos rendimentos quando a inflação está alta. Por quê? Porque quando verifica-se que a inflação está aumentando, como é nos dias que nós estamos vivendo, o IPCA alto tende a elevar a taxa Selic. Vou explicar, calma. Selic é a taxa que o governo cobra pelos títulos que ele negocia entre bancos e governo. É uma troca. O governo compra ou vende títulos a um determinado preço e esse preço é determinado pelo Banco Central. Você já viu falar daquelas reuniões do Copom que acontece a cada 45 dias? Pois bem, são nessas reuniões que eles pegam a inflação acumulada do período, se reúnem entre eles e diz o seguinte: a inflação está subindo, nós precisamos conter. Como nós vamos fazer? Vamos aumentar a taxa Selic. Vamos lá. Então, o IPCA é a inflação propriamente dita, a Selic é a taxa que o governo paga para tentar conter a inflação e o CDI é a taxa que os bancos trocam entre si títulos privados. Tá legal? Então os três itens eles vão andar juntos praticamente. Então quando a gente fala que a taxa Selic hoje está em 13,75 ao ano, o CDI ele vai acompanhar a taxa Selic em mais ou menos 13,75. Não tem como fugir disso. E você viu que tudo está atrelado ao IPCA. Se o IPCA, a hora que o IPCA começar a cair, a taxa Selic vai começar a cair, consequentemente, o que vai acontecer com o CDI vai cair também. Então, pronto. Nós entendemos agora o que são as referências, as taxas de referências. Daí, a partir
né, dessas nomenclaturas, nós temos os investimentos propriamente ditos. Vamos lá, tem CDB, tem LCA, LCI, tem vários títulos do Tesouro e assim por diante, né? Ah, mas o que é? É muito confuso, CDB, LCA? Não, não é confuso. Você entendeu as três primeiras coisinhas? IPCA, que é a inflação propriamente dito, Selic é a taxa que o governo paga mais ou menos para conter a inflação, beleza? E o CDI é a taxa que os bancos negociam entre si. Daí, vamos lá. O que é o CDB? CDB não é nada mais que você colocar um dinheiro no banco e o banco te pagar uma remuneração, né? Normalmente é diária essa remuneração, atrelada ao CDI. Então tem banco que paga 90% do CDI, tem banco que paga 100% do CDI, tem banco que paga 150% do CDI. Já vi casos. Quanto mais o banco estiver pagando sobre o CDI, é um alerta para você. Por que ele está pagando tão caro para ter o teu dinheiro se ele pode pegar direto do governo a taxa Selic, que é mais ou menos igual, tá bom? Só fica um alerta aí, quando um banco está pagando 200% do CDI, isso não é um bom indicativo, ele está pagando muito caro pelo dinheiro, mas não é o motivo do vídeo. Vamos lá. Então, o CDB não é nada mais que um tipo de aplicação, dentre várias, das rendas fixas, tá bom? Então, o CDB, ele é remunerado, é certificado de depósito bancário, é como se fosse uma poupança, em que o banco, ele paga de acordo com o CDI. Se o CDI sobe, ele paga mais, se o CDI cai, ele paga menos. Quanto que é um CDB ideal? 100% do CDI, que é mais ou menos 100% da Selic, que é mais ou menos 100% do IPCA. Captou? E o LCA, que eu também já ouvi falar. Mesma coisa que o CDB, só que sem imposto de renda. Essa chama-se LCA porque é a letra de crédito do agronegócio. Teoricamente, esse dinheiro ele é usado para financiar a agricultura. Os bancos usam esse dinheiro para financiar a agricultura, mas também não importa para a gente. E o LCI é a mesma coisa do LCA, só que é letra de crédito imobiliária, e os dois, tanto o LCA quanto o LCI, eles não são tributados em imposto de renda. Então, às vezes, compensa ter um pouquinho, vamos supor que você vá no seu banco, eles pagam 90% do CDI no LCA e 95% no CDB, porém o CDB vai ter imposto de renda, o LCA e o LCI não. Então, às vezes, compensa você colocar no CDB ou no LCI, pagando menos, mas ser isento de imposto de renda. Tá legal? Então, todas as rendas fixas você vai perguntar, né? Se você for com o gerente do teu banco, você, esse LCA está dando quanto? Ele vai te falar, está dando 80%, 90%, 100% do CDI. Tá? Só que agora você já sabe o que é o CDI. CDI é aquela taxa que veio lá do IPCA, que o governo usou para conter a inflação. Quando a inflação está totalmente sob controle, há uns 2, 3 anos atrás, a taxa estava 3% ao ano, hoje está 13% ao ano, hoje dá mais de 1%. Tá legal? Então, acho que é basicamente isso. Nos bancos, normalmente, as rendas fixas eles vão te ofertar CDB, LCI e LCA. Tá? Depois tem outros fundos que são indexados em renda fixa, mas daí são fundos. Tá? Se você quiser renda fixa mesmo, né, atrelada ao CDI, são basicamente esses três aí. E daí nós temos também, teu banco também vai ter essa opção de ofertar as letras do Tesouro, tá legal? Vamos rapidinho conhecer as letras do Tesouro e ver como que é fácil também aplicar lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Galera, vamos lá. Tesouro Direto. tesourodireto.com.br. Você já vai cair nessa telinha aqui. Você pode fazer o seu login, criar uma senha, tal. Mas a intenção aqui é só a gente fazer uma simulação. Você não precisa fazer a aplicação por aqui. Eu nem sei se dá, na verdade, porque eu nunca fiz por aqui. Mas eu uso para simular, eu uso para ensinar por aqui. É bem interessante, é bem didático. Vamos supor que você tem um dinheiro para aplicar e você quer conhecer, além daquilo que eu já te falei, do CDB, LCI, LCA, vamos conhecer os títulos do Tesouro, né? Quem sabe é mais interessante. Vamos ver se é mesmo?
Vamos lá. Aqui em cima nós temos como investir, conheça os títulos, simuladores. Vamos em simulador, simule os títulos. Vamos lá. Aqui nós vamos encontrar uma certa variedade de títulos, tá? Eu vou explicar rapidamente o que são eles. Primeiro, Tesouro Prefixado 2026, 2029, 2033 com juros semestrais. Então, essa é uma modalidade aqui, Tesouro Prefixado. Então, isso aqui, você já ouviu falar em rendimento pré-fixado? Pois bem, pré-fixado, por que é pré-fixado? Porque você já sabe exatamente quanto que você vai ganhar quando você resgatar lá na frente, tá bom? Então, ele é pré-fixado. Esse primeiro aqui, ó, pré-fixado 2026, a taxa dele é 12,42. Se você contratar hoje e só resgatar em 2026, você já sabe que você vai receber 12,42 ao ano até 2026. Aconteça o que acontecer. Se a taxa Selic for para 50% ou for para 1%, você vai receber 12,42. Pronto, e acabou. Ah, esse é o melhor? Não tem melhor e nem pior. Tem aquele que melhor se adequa ao seu perfil e os seus interesses. Ele não são títulos de longuíssimos prazos, tá? Você pode resgatar antes, só que lembre-se bem, se você resgatar antes, você não terá garantido essa taxa aqui, porque quando você resgata antes, o governo é obrigado a vender a mercado o seu título, e pode ser que no momento que você vai vender esse título, o mercado esteja pressionado por algum motivo, algum fator externo, vamos supor, voltou pandemia, uma guerra, isso, aquilo, e para se liquidar rapidamente um título, ele tem que pagar menos para você. Então, você só vai ter essa rentabilidade se você ficar até o finalzinho do plano. Daí você não precisa se preocupar. Põe lá, você sabe quanto que você vai ter lá no final. Ah, quanto que eu vou ter? Aqui, tem um simulador aqui na frente. Vamos supor que eu vou usar esse aqui, 12,5%, para resgatar só em 2029. E quanto é que eu quero simular? Vamos supor que eu tenha 20 mil reais para guardar. Esse dinheiro aqui eu só vou pegar ele em 2029. Aqui tem a opção de colocar mais dinheiro todo mês, mas nesse momento não vamos colocar. Vamos apenas guardar os 20 mil reais. Vamos ver quanto que a gente vai ter nesse aqui? Olha lá, R$40.878. Descontando imposto de renda, a taxa da B3, 37.275. Aqui ele já até dá uns comparativos aqui. Ó, principal aqui, ó, poupança. Enquanto aqui a gente teria na poupança 28, nós teríamos aqui 37 mil. Olha a diferença, né? Um valor expressivo, né? Por um capital não tão grande, né? 20 mil reais, você está ganhando aí de 28 para 37 mil, quase 10 mil reais de diferença. É muita diferença entre a poupança e um título desse. Tá legal? Vamos simular outro valor, vamos simular outro título agora. Então nós já vimos simulador, simula o seu título, a gente já viu o de renda fixa. Essa aqui, para quem que eu acho que é interessante, para quando você acha que a taxa Selic vai cair, você tem certeza que vai cair, você já trava um negócio desse aqui, né? Que você tem certeza quanto que vai receber, dá mais de 1% ao mês aqui, tá bom? Só uma ressalva aqui, ó, nesse título pré-fixado com juros semestrais, é a mesma coisa que esses outros, porém, a cada 6 meses, o governo vai lá e acredita na tua conta apenas os juros. É interessante para aquele que quer guardar o capital e usar os recursos de tempos em tempos. 2 vezes por ano ele acredita os juros na tua conta, mas a ideia é a mesma, tá? Então vamos lá para o próximo, são 3 os principais. Tesouro Selic 2026 e 2029. A diferença é que ele vai remunerar com a taxa Selic, né? Esse aqui é um título pós-fixado. Por que ele é pós? Porque eu não sei quanto é que eu vou ganhar o que der a Selic, né? Então, quanto der a Selic, eu vou ganhar e mais uma colherinha junto aqui. Então, praticamente, eu vou
acompanhar a inflação, o meu dinheiro não vai perder o poder de compra e quando eu resgatar eu sei que ele não vai estar corrompido pela inflação. E temos o terceiro, que eu acho que é um dos mais interessantes para quem não tem pressa de usar o dinheiro, que é o IPCA+. Por que IPCA+? Esse mais é o IPCA, lembra? Índice de Preço ao Consumidor, lembra de inflação? Então, nós temos aqui o IPCA, que é a inflação, mais alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Vamos ver aqui. Olha lá, nesse primeiro aqui, ó, 2029. Então, é a inflação que der mais 6,09 ao ano. Bem interessante, né? Ah, mas 6,09 não é muita coisa. É muita coisa sim, porque você já está acima da inflação 6%. Se a inflação der 0, você vai ganhar 6%. Se a inflação der 10, você vai ganhar 16%. Tá entendendo? Então vamos calcular também os mesmos 20 mil. Vamos pegar aqui o 2035 para longo prazo mesmo. Mesma coisa, o IPCA mais 6,15. Só para você ter uma ideia de como é que os juros compostos faz toda a diferença no longo prazo. Os mesmos 20 mil, vamos ver quanto que dá. Eu não fiz as contas antes, vou fazer agora junto com vocês aqui. Ah lá, os mesmos 20 mil, agora nós temos 67 mil, tira imposto, vai sobrar 58 mil. E na poupança, 39 mil. Isso aqui é só uma simulação, não tem como a gente saber quanto que vai ser o IPCA pelos próximos anos, né? Mas eu estou garantindo que eu vou ter pelo menos a inflação e mais alguma coisa. Então, para aqueles que têm tempo para guardar o dinheiro, não quer correr risco, quer que seu dinheiro permaneça com poder de compra até lá na frente, IPCA mais é a melhor opção. Não tem o risco, é risco do governo, só se o país quebrar para não pagar para você. Mas é bem interessante. Quanto mais longe, maior vai ser a sua rentabilidade. Lembrando que se você resgatar antes, você pode não conseguir essa taxa, porque o governo é obrigado a vender no mercado, no momento que estiver sendo negociado, e pode não conseguir essa taxa. Então você só vai conseguir mesmo essa taxa se você ficar até o final, né? Depois dessas últimas aqui é a mesma coisa, IPCA com juros semestrais, é aquilo que a gente tinha falado, é o IPCA mais alguma coisa, só que os juros são creditados na sua conta a cada semestre, né? E aqui até 2055 você pode travar a sua negociação, então você pode pegar, aplicar para 2055 e receber juros semestrais, e lá no final receber o teu capital. Um resuminho só para a gente entender: o IPCA é o balizador em que o governo altera a taxa Selic, que por sua vez influencia no CDI, que influencia no CDB, no LCA, no LCI e lá nas letras do Tesouro também. Tá legal? Espero ter contribuído um pouco para nosso aprendizado em renda fixa. Até um próximo vídeo.